O socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, em meio à primeira Revolução Industrial, e se baseia, acima de tudo, no princípio da igualdade, e surgiu como uma forma de reavaliar o sistema capitalista que vigorava na época. A partir do século XX, ocorreram várias tentativas de implementação do regime. Atualmente, existem alguns países que afirmam ter um sistema baseado nesses princípios, como Cuba, China e Coreia. No final do século XVIII, a Europa passou por um processo de grande mudança na sociedade, que era a Revolução Industrial, onde o capitalismo, que era comercial, passava a ser industrial, tendo assim um aumento no número de fábricas, que ocasionou na migração de trabalhadores rurais para a cidade. Enquanto isso, a sociedade europeia se dividia em dois grupos: os proletariados, que não tinham nada além da mão de obra, e os burgueses, que tinham todas as riquezas concentradas em suas mãos. Além disso, os proletariados tinham péssimas condições de moradia e trabalho. Vendo essa miséria acontecer, os pensadores da época começaram a buscar alternativas para melhorar esse cenário social, chegando à criação da teoria socialista, onde tinham como objetivo organizar a sociedade para que não houvesse desigualdade. O socialismo utópico tinha como ideia que era possível alcançar uma sociedade perfeita, uma sociedade ideal, sem precisar lutar, sem nenhum tipo de luta armada, sem nenhuma revolução. Eles acreditavam que a burguesia, as pessoas com poder, as pessoas que tinham os meios de produção, elas iriam tomar consciência de classe e iriam distribuir renda para tornar a sociedade mais igual. Seria tudo feito de forma gradual, tranquila e por pura vontade própria dessas classes mais altas. Essa ideia foi elaborada por 3 pessoinhas: Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Robert Owen, ele era um burguês que herdou a empresa do pai e decidiu implementar as ideias do socialismo utópico nessa empresa. Ele diminuiu a carga horária dos trabalhadores e aumentou o salário. Isso fez com que não só a popularidade dele aumentasse, como que a ideia do socialismo utópico se proliferasse mais facilmente. Essa ideia, porém, era criticada por Marx e Engels. Eles defendiam a ideia do socialismo científico. O socialismo científico, também chamado de socialismo marxista, é uma teoria política, social e econômica. Ele foi criado em 1840 por Marx e Engels. Como o próprio nome indica, esse modelo esteve baseado na análise científica e crítica do sistema capitalista. O objetivo dessa doutrina era a transformação da sociedade a partir de uma análise profunda de suas relações econômicas, políticas e sociais. A obra de Karl Marx, intitulada O Capital, de 1867, foi a mais emblemática desse período. Nela, Marx faz uma análise do sistema capitalista e aborda diversos temas, como a luta de classes, a mais-valia, a divisão social do trabalho, a produção do capital. Além dela, o Manifesto Comunista, publicado em 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels, reuniu os princípios e objetivos dessa teoria. O Socialismo, de Marx e Engels, em 1848. Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o livro Manifesto Comunista, que foi escrito no meio do grande processo de lutas urbanas das revoluções de 1848, que também era chamada de Primavera dos Povos. No livro, ele distinguiu as várias formas de opressão social durante os séculos e citou a burguesia moderna como a nova classe opressora. Em suas obras posteriores, Marx aprofundou no estudo do capitalismo como uma forma socioeconômica e histórica. Marx e Engels desenvolveram a teoria socialista, partindo da análise crítica e científica do próprio capitalismo. Criaram não só uma doutrina que deveria nortear a construção de uma sociedade sem classes, ou seja, sem a exploração do indivíduo pelo indivíduo, como também um novo modo de interpretação da história e da realidade social, em diferentes momentos da história da humanidade. Afirmaram também que o socialismo seria apenas uma etapa intermediária,
porém necessária, para se alcançar a sociedade comunista. O anarquismo é a doutrina, teoria ou filosofia política que afirma que a autoridade política é desnecessária e indesejável, e que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. O anarquismo diferencia-se também do socialismo marxista, principalmente por não acreditar que com a abolição da propriedade privada e extinção da classe social, o Estado desapareceria automaticamente, enquanto Marx afirmava a necessidade de um período de ditadura proletariado. Para se chegar ao comunismo, os cientistas argumentaram que todo Estado é, por natureza, o pessoal e acreditava ser possível passar diretamente do capitalismo ao comunismo. De acordo com o marxismo, cada sistema entraria em colapso quando uma classe sobrepusesse a outra, convertendo-se em uma classe dominante. Os princípios básicos que fundamentam a teoria marxista podem ser sintonizados em 4 teorias centrais. A teoria da mais-valia, caracterizada pela excedência referente ao lucro do capitalista. A teoria do materialismo histórico, na qual se defende-se que os acontecimentos históricos são determinados pelas condições materiais da sociedade. A teoria da luta de classes, onde se afirma que a história da sociedade humana é a história de luta e de classes. A teoria do materialismo dialético, onde Marx e Engels tentam compreender a dinâmica das transformações históricas.